Qual é o fundamento da sua identidade, da sua vida espiritual e da sua salvação? Em Cristo nós estamos sendo dia após dia regenerados. E é isso que nós vamos ver no segundo capítulo da carta de 1 Pedro. Bem-vinda a mais um Mulheres na Palavra. Se você ainda não recebeu nosso guia de estudos, deixe a palavra guia nos comentários que nós enviaremos para você. Chegamos ao capítulo 2 dessa carta tão preciosa de 1 Pedro. E no final do capítulo 1 nós já vimos algumas instruções que Pedro vai dar sobre o proceder cristão. Agora, no início do capítulo 2, nós vamos ver algumas outras instruções, onde Pedro vai nos mostrar que dia após dia nós estamos sendo regenerados em Cristo Jesus. E que na vida cristã, na nossa vida espiritual, há um crescimento que precisa acontecer. Logo no início do capítulo 2, nos versículos 1, 2, 3 e 4, Pedro vai nos mostrar que assim que o Evangelho é crido e aceito para a salvação, há algumas ações intencionais que precisam acontecer na nossa vida. Acompanhe o versículo 1. Portanto, livrem-se ou despojem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Ele diz que nós devemos nos despir das velhas coisas, das velhas práticas de uma vida de pecado. Devemos nos despir de toda maldade, que é a origem de todos os pecados, do pecado contra Deus, contra o próximo, contra o nosso próprio corpo. Devemos nos despir da hipocrisia, da inveja. Essa velha roupa, ela já não nos cabe mais. Nós precisamos deixá-la de lado, precisamos retirá-la, nos livrarmos dela. E ao passo que Pedro nos chama a nos despojarmos das velhas coisas, ele também nos convida agora no versículo 2 a desejarmos, a retermos algo que é muito melhor. Acompanhe comigo. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então nós nos despojamos das velhas coisas, mas ansiamos algo muito melhor, retemos algo muito melhor, o leite espiritual puro. Pedro está nos ensinando que os cristãos devem ansiar pelo alimento espiritual da mesma forma que o recém-nascido anseia pelo leite materno. Esse alimento é essencial para o seu crescimento. É interessante porque provavelmente a maioria dos ouvintes aqui de Pedro, eles eram recém-convertidos, cristãos novos. E Pedro está mostrando que o evangelho, ele é puro, que o ensino puro do evangelho, que o cristianismo puro, ele é suficiente, ele é um alimento sólido, um alimento consistente. E isso nos lembra uma coisa: as escrituras são suficientes para o ensino, para a instrução e para o direcionamento do povo de Deus. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos incrementar. Toda a revelação de Deus, toda a palavra de Deus, todo o ensino suficiente para o nosso crescimento e para o alimento da nossa fé está na palavra de Deus. Quer saber uma outra curiosidade entre o nosso crescimento espiritual e de uma criança? Um bebê, ele precisa se alimentar regularmente. Ele não pode ficar muito tempo sem o alimento. E assim é com nós. Nós precisamos nos alimentar constantemente e regularmente da palavra de Deus, desse alimento sólido, para que nós possamos crescer espiritualmente. Não é só aos domingos. Nós precisamos diariamente voltarmos à palavra de Deus e retermos desse alimento, para que a nossa fé seja amadurecida, para que o nosso coração seja moldado, para que os nossos pecados sejam escancarados e confessados diante do Senhor, e para que possamos crescer em piedade. No início do versículo 4, Pedro vai mostrar a próxima ação. Ele diz: chegando-vos a Cristo, ou aproximem-se de Cristo, ou seja, uma vida de crescimento espiritual precisa ser perto de Cristo. Por quê? Ele segue, porque ele é a pedra viva. Agora imaginem que a igreja de Cristo é uma grande construção, um grande edifício, e Jesus, ele é o fundamento, ele é a pedra base sobre o qual todas as coisas estão sustentadas. E assim também é na nossa vida. Jesus, ele precisa ser a base, ser o fundamento aonde estamos edificados. Ele precisa ter um lugar central. E essa pedra não é qualquer pedra, é uma pedra viva, porque mesmo sendo morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive. E nós desfrutamos dos privilégios dessa vitória sobre a morte. Mas no versículo 4 ele continua dizendo que essa pedra viva, ela foi rejeitada pelos homens, mas ela é escolhida e preciosa para Deus.
Olha como o nosso olhar ele é desalinhado com o olhar de Deus. Aqui Pedro mostra mais uma vez a nossa pecaminosidade, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Nós rejeitamos aquilo que para Deus foi escolhido e precioso como de maior valor. E se Cristo é a pedra angular, o fundamento da sua igreja, quem somos nós nessa história? É isso que Pedro vai nos responder no versículo 5. Acompanhe o versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós também estamos sendo utilizados como pedras vivas, pedras colocadas sobre aquele fundamento, mas colocadas pelo próprio Cristo, pelo próprio fundamento, porque é através da nossa ligação com Ele, do livre acesso que nós temos a Ele, que nós recebemos também essa vida e também podemos ser instrumentos de edificação na vida da igreja. E ele continua: na edificação de uma casa espiritual ou de um templo, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você se lembra o que acontecia lá no templo no Antigo Testamento, no Santo dos Santos? A glória de Deus descia ali. A glória de Deus era manifestada ali. E a glória de Deus deve ser manifestada nas nossas vidas, porque Pedro está dizendo que nós somos templo, casa espiritual do Senhor. E ela é manifestada através desses sacrifícios aceitáveis a Deus que nós oferecemos, através de uma vida de devoção, através de uma vida de renovação, de regeneração, de mais proximidade e semelhança com Cristo. E nós não fazemos isso através de nós fazemos isso através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Agora no versículo 6 a 8 ele vai mostrar um contraste entre aqueles que creem e os ímpios. Para aqueles que creem em Cristo, Ele é o tesouro mais precioso que nós temos. Não é casa, não é carro, não é nem mesmo a nossa família, mas é Jesus Cristo. E para os ímpios é pedra de tropeço, ou é como uma pedra que vem e esmaga. Ou seja, diante de Cristo nós nunca mais permanecemos os mesmos. Ou nós cremos e retemos Ele como o tesouro mais precioso das nossas vidas, ou então somos condenados pelo seu justo juízo, pelo justo juízo de Deus. Porque esse Cristo que hoje é nosso advogado, que hoje é o nosso defensor diante de Deus, um dia também será juiz e vai derramar o seu juízo para aqueles que o negaram, para aqueles que o rejeitaram. Chegamos ao versículo 9 e eu acredito que é um dos versículos mais belos dessa carta. Acompanhe comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro ele escancara a nossa identidade. Ele vai falar que nós somos raça eleita. Dentre todos os povos, Deus chamou na eternidade aqueles para serem o seu povo, um povo separado, um povo exclusivo de Deus. E isso aqui nos chama atenção para duas coisas. A primeira é que Deus tem um povo exclusivo. Deus ele é um Deus zeloso com o seu povo, Ele cuida do seu povo e não divide o seu povo com ninguém. Nos quer exclusivamente para Ele. E a segunda coisa que nos lembra é que somos separados para sermos santos. Ou seja, os valores do mundo não nos cabem. As práticas do mundo não nos cabem. Os princípios do mundo não nos cabem. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Somos nação santa, nação celestial de Deus. E um dia, pela graça de Deus, desfrutaremos plenamente dessa nacionalidade. E no final do versículo 9 até o 10, ele nos mostra que Deus derramou essa misericórdia sobre a nossa vida para que nós revelássemos quem é esse Deus. Revelássemos os seus atributos, o seu grande poder, as suas obras maravilhosas, para que nós fôssemos testemunhas vivas de quem é Deus. Nos versículos 11 e 12, nós temos mais um chamado à santidade em meio ao mundo pagão. Ele fala: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, lembre-se, nós não somos daqui, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.
que nós sejamos exemplos em meio às trevas, que nós sejamos a luz de Cristo em meio ao mundo que não consegue ver a luz, que não consegue reconhecer a luz. Que possamos levar o nosso pecado mais a sério e nos abster de todo tipo de maldade e iniquidade. Porque essa é uma das principais marcas da nossa identidade em Cristo, a busca pela santidade, a busca pela separação. É assim que o nome de Deus ele é glorificado através da nossa vida no meio de um mundo caído. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude a crescermos em graça, em santidade e a estarmos fundamentadas em Cristo Jesus, a nossa pedra angular.